This episode is brought to you by Companion. Iris and Josh seem like the perfect match, but when a weekend getaway turns into a nightmare, Iris realizes that things aren't as perfect as they appear. From the creators of Barbarian and the studio that brought you The Notebook comes a twisted tale of modern romance and the sweet satisfaction of revenge. Companion, only in theaters January 31st. Rated R, under 17, not admitted without parent. This episode is brought to you by Amazon. Sometimes the most painful part of getting sick is the getting better part. Waiting on hold for an appointment, sitting in crowded waiting rooms, standing in line at the pharmacy, that's painful. Amazon One Medical and Amazon Pharmacy remove those painful parts of getting better with things like 24/7 virtual visits and prescriptions delivered to your door. Thanks to Amazon Pharmacy and Amazon One Medical, healthcare just got less painful. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Crimes, mais um podcast sobre True Crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Estou gravando isso pela segunda vez, mas tudo bem. Antes da gente começar o episódio de hoje, eu queria primeiro agradecer as mensagens que vocês me mandaram no episódio passado. Foram muitas, eu fiquei muito feliz mesmo de ver tanta gente me apoiando e até mesmo falando que tá passando por alguma coisa parecida. Eu me senti que eu não tô sozinha, sabe? Que tá todo mundo passando por alguma coisa e que a gente tem que se apoiar um ao outro. Então eu fiquei muito feliz pelo apoio. Quero continuar a fazer o que eu tô fazendo, a gravar esses episódios e trazer uma coisa que eu gosto de fazer muito. É uma coisa que me deixa muito feliz. E é uma coisa até que eu conversei com a minha psicóloga, que ela falou que não, você tem que continuar fazendo coisas que você gosta. Então, por mais que às vezes, sabe, dá aquela... Ai, não quero fazer. É parte do quadro, né? Então, mas eu vou continuar fazendo, porque é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto de compartilhar esses casos com vocês. E é isso. E antes da gente começar o episódio de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a história que a gente vai falar hoje. A história de hoje, ela é uma história, assim, que ela não é muito conhecida, assim, não vi quase ninguém falando sobre ela, na verdade. Eu vi no canal da Bella, que tem no YouTube, ela falando sobre esse caso, e eu fiquei, assim, chocada na hora que eu ouvi e vi que não tem muitas pessoas falando sobre isso. Então eu quis trazer pra vocês, porque esse é o intuito aqui do podcast, né? Trazer essas histórias diferentes pra vocês, pra gente conhecer também essas pessoas e divulgar o nome delas para que elas sejam conhecidas, assim, eu acho que esse é o importante. Eu não vou dar spoiler sobre o que vai acontecer, porque eu acho que senão perde um pouco a graça, mas é uma história muito triste, assim, muito triste mesmo, com tudo que envolve, com tudo que acontece, e assim, o coração fica assim apertado, assim, pela história que eu vou contar. Então é isso, sem enrolação, sem ficar falando muito, vamos ao episódio de hoje. Antes de começar o episódio, gostaria de deixar aqui alguns avisos. Iremos abordar assassinato e tortura. Se você não se sente confortável com esse tipo de conteúdo, eu peço que você não escute o episódio de hoje. Vão ter muitos mais outros episódios aqui no podcast que você vai poder ouvir. O episódio de hoje é sobre John McCabe. John Joseph McCabe nasceu no dia 13 de março de 1954, em Tewksbury, em Massachusetts. Um pisciano, filho de um engenheiro e uma bibliotecária, ele era o filho do meio do casal. Ele tinha uma irmã mais velha, chamada Debbie, e uma irmã mais nova, chamada Roberta. Eles eram uma família muito unida. Tinha muito amor envolvido entre eles. Parecia que eles tinham apenas uns aos outros, e aquilo era o suficiente para eles. De acordo com a família, John era um menino cheio de vida e um pouco brincalhão também. Um pouco não, bastante. A irmã mais velha, Debbie, comenta que ela se lembra de uma vez que ela abriu seu guarda-roupa e o móvel estava cheio de gafanhotos, um presente do seu querido irmão mais novo. Sua irmã mais nova, Roberta, diz que ele amava estar ao ar livre, gostava sempre de estar com as mãos sujas de terra
e ele sempre estava atrás de animais nojentos, na minha opinião, como, por exemplo, os sapos. A família conta que houve uma vez que John voltou para casa com um ganso. Sim, um ganso. Ele levou para casa um ganso. Ele gostava muito de animais, pelo que parecia. John era um menino cheio de vida e com um ar de aventureiro, um típico garoto que gostava de manter suas mãos sujas, implicar com as suas irmãs e que amava animais, por mais nojentos que eu acho que eles fossem. Como esse caso é antigo, não existe muita informação sobre John na mídia, o que é sempre muito triste, porque além de perder a vida tão cedo, com apenas 15 anos de idade, John não é muito conhecido por todos nós. Mas com o pouco que eu conseguir encontrar sobre ele, dá pra gente ter uma noção do quão amado por sua família ele era, por ter guardado tantos momentos tão preciosos assim em seus corações. E como John tinha ainda muita coisa pela frente para acontecer antes do que aconteceu com ele. Eu sempre fico muito triste em não conseguir encontrar informações sobre as vítimas e poder fazer uma introdução boa para vocês. Como eu sempre gosto de falar aqui, as vítimas são sempre as pessoas mais importantes aqui no meu podcast. Foram elas que perderam a vida no meio disso tudo. E nós temos que colocá-las em primeiro lugar para homenageá-las de forma correta. Então vamos agora para o ano de 1969. John tinha apenas 15 anos de idade. Sua irmã mais nova tinha 6 e sua irmã mais velha tinha 17. A família estava vivendo em Tewksbury, uma cidade de Massachusetts, e John estava doido para ir a um baile de formatura que teria em sua escola. Ele perguntou aos seus pais se ele poderia ir, e é comentado que ele estava muito animado para ir nesse baile. E é claro, vendo a animação do seu filho, os pais concordaram em deixar John ir para a festa que ele queria tanto ir. John, no dia do baile, dia 26 de setembro de 1969, tomou um belo de um banho, fez seu próprio cabelo e fez a suposta barba usando uma espuma para barbear do seu pai. Mesmo ele tendo 15 anos de idade, provavelmente ele não tinha nenhum pelo na cara para tirar, mas eu acredito que ele estava tão animado para ir que ele queria que tudo fosse perfeito para a noite que ele tanto esperou ir. John passou o dia inteiro se arrumando, e assim, quando deu o horário, John foi para a festa de formatura. A mãe de John fala para o 48 Hours que ela não deveria ter deixado John sair por aquela porta naquela noite. A festa terminaria por volta das 11 horas da noite, então ele voltaria lá por volta da meia-noite. Por volta do horário em que a festa terminaria, sua mãe, Evelyn, já estava na janela de casa esperando por seu filho. Mas os minutos foram passando e nada de John aparecer. Quando se aproximou da meia-noite e John ainda não tinha voltado para casa, Evelyn se cansou de esperar e entrou no carro e começou a dirigir pelas ruas em volta da escola, gritando por John, mas não tinha nenhum sinal dele. Pelo que parece, a mãe de John já tinha um sentimento de que alguma coisa errada tinha acontecido, porque ela ficou esperando por ele assim que a festa tinha acabado. Parecia que ela já tinha um pressentimento ruim ao sair para procurar seu filho, mas mesmo com esse pressentimento, ela volta para casa com o peito apertado e começa a rezar. Evelyn passou a noite rezando para que seu filho estivesse bem. No dia seguinte, dia 27 de setembro, 3 crianças estavam cortando um caminho por um terreno baldio em Maple Street, na cidade vizinha, que fica mais ou menos a 30 minutos de carro de Tewksbury, a cidade onde John morava. Eles estavam abrindo o caminho desse terreno baldio quando encontraram o corpo de John McCabe, de apenas 15 anos de idade. Eu não consigo imaginar o quão traumatizadas essas crianças ficaram em encontrar um corpo jogado em um terreno baldio assim desse jeito. Ainda mais por ser tão jovem. Não só isso, mas John também foi amarrado e amordaçado. Então foi realmente uma cena horrível e traumatizante. Após a descoberta, a polícia foi lá e identificou o corpo. Eles foram até a casa de Bill e Evelyn McCabe para avisá-los, e foi uma forma tão horrível que o seu corpo foi encontrado que eles não queriam contar a Evelyn os detalhes. Então eles levaram Bill para o porão e disseram a ele que tinham encontrado o corpo de seu filho de 15 anos. Havia fita adesiva sobre a sua boca e seus olhos,
Seus tornozelos estavam amarrados em uma corda que ligava o pescoço do garoto e os seus punhos também estavam amarrados. A causa da morte de John McCabe foi asfixia por estrangulamento. Evelyn, a mãe de John, sabendo que alguma coisa horrível tinha acontecido com seu filho, por mais que ele fosse brincalhão, ele não iria brincar com seus pais dessa forma. Ele não iria simplesmente não voltar para casa à noite, e com a polícia aparecendo assim, ela sabia que tinha alguma coisa muito errada. Então Evelyn foi até o banheiro, e lá tinha uma abertura de entrada de ar, que dava para ouvir tudo o que estavam falando lá do porão da casa. Ela se sentou no chão e começou a escutar tudo que a polícia tinha dito para o seu marido. Ela ouviu todos os detalhes do que tinha acontecido com seu precioso filho. Evelyn apenas se deitou no chão e começou a chorar. Eu não posso nem imaginar a dor que Evelyn e Bill sentiram ao ouvir todos esses detalhes. Acredito que não tenha dor maior no mundo do que uma mãe e um pai perderem um filho assim. Acho que todos nós aqui já perdemos alguém que nós amamos. É uma dor imensurável. Parece que nunca vai passar. Dói fisicamente, você não consegue fazer nada e sente que tudo em sua volta está desmoronando. Eu tive 2 perdas muito importantes assim na minha vida. Eu não vou chorar. A minha avó e o meu avô materno. E foi uma coisa que eu não consigo nem colocar em palavras o que eu senti. Eram uma das pessoas mais importantes na minha vida. E perder eles foi uma coisa que é natural da vida, né? Pois eles já eram mais velhos. Mas mesmo assim, perder aquela pessoa que você daria a vida por é algo inexplicável. Eu não consigo imaginar perder um filho dessa forma, tão jovem, com o futuro pela frente e com todos os sonhos deixados para trás. Com isso, Bill foi mais forte do que ele precisava ser. Ele foi identificar o corpo de seu filho. Tem diversas entrevistas que eles deram durante os anos. E a dor que eles têm é muito grande, dá para você sentir, é bem palpável. Evelyn chega a dizer em uma entrevista, com muita dor carregada em sua voz, que ela deixou ele ir. Ela deixou ele passar pela porta de casa, e ela não deveria ter deixado. Que tipo de mãe ela era, por deixar seu filho sair assim. Ela ainda fala que ela deveria ter estado lá com ele. E é devastador ouvir isso. Uma mãe se culpar dessa forma, onde ela não tem culpa nenhuma. E outra coisa, ela só estava fazendo seu filho feliz. Ele estava todo animado para ir nesse baile de formatura. Ela apenas deixou ele ir porque ela sabia que ele iria se divertir com seus amigos, dançar e curtir a festa como todo jovem de 15 anos quer. Nunca que qualquer mãe e pai imaginaria que seria a última vez que eles veriam seus filhos. Uma investigação gigantesca foi lançada pela polícia de Tewksbury e pela polícia de Massachusetts. Elas foram e vasculharam aquele terreno baldio onde seu corpo foi encontrado. Eles coletaram a corda, a fita que foi usada para amarrá-lo e amordaçá-lo, coletaram suas roupas, seus sapatos e também conseguiram recuperar uma impressão digital de algo no local. Eu não sei de onde essa impressão digital veio, mas eles coletaram essa impressão digital e conseguiram uma prova de DNA. Mas em 1969, a evidência de DNA não era algo, naquela época, que existia. E todas essas coisas que eles coletaram, eles não puderam realmente fazer nada com elas. Como eles não produziram nenhuma pista, nada disso poderia ser vinculado a ninguém. Eles tinham apenas algumas testemunhas que eles descobriram. Uma dessas testemunhas disse nesse terreno baldio, naquela noite do assassinato, eles tinham visto um Chevy Impala 1965 marrom. Outra testemunha também disse que na noite do baile, eles tinham visto John pegando uma carona e que ele tinha pego por 2 pessoas que estavam indo para a mesma escola que ele. Essas 2 pessoas eram Michael Ferreira, de 16 anos, e sua amiga chamada Nancy Williams. Obviamente, a polícia foi e falou com Michael e Nancy. E ele disse que ele realmente não conhecia John. Ele o tinha visto na escola algumas vezes, mas isso era realmente tudo o que ele sabia sobre John. Ele não tinha nenhuma outra informação. Nancy também era a mesma coisa. Ela não conhecia John. Ela tinha o visto na escola algumas vezes,
mas eles não tinham a mesma idade, eu não sei se eles estavam na mesma série ou algo do tipo, mas eles obviamente não eram do mesmo círculo de amizade. Então eles não o conheciam, mas eles tinham o visto pedindo carona na rua, colocando o polegar para fora, então eles o pegaram e o levaram até a escola. Deram uma carona para ele até o baile e o deixaram lá, e foi isso. Quando a dança começou, Michael e Nancy foram para caminhos diferentes, com seus respectivos amigos. Michael foi e se encontrou com seu amigo, um garoto de 17 anos, chamado Walter. Ele e Walter foram para o carro, para apenas dirigir e pegar algumas cervejas e beber. O carro de Walter Shield era, na verdade, um Chevy Mandala, marrom de 1965. Uma grande coincidência. Enfim, prestem atenção. Então, é claro que a polícia vai e revista o carro. A polícia não encontra nada no carro que pudesse indicar que eles fizeram alguma coisa com John. Nenhuma evidência que possa apontá-los para o assassinato de John, ou que até mesmo ele estivesse no carro deles naquela noite. Mesmo assim, a polícia ainda os leva para a delegacia para o interrogatório. Eles fazem os meninos fazerem 5 testes de polígrafo. E nesses testes, a polícia descobriu que eles mentiram em todas as partes importantes do interrogatório. Mas é isso. De acordo com Yuri Félix, o diretor do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o teste de polígrafo não é confiável. Yuri disse que estados, empresas, órgãos de investigação e a própria comunidade científica americana, onde surgiu o teste do polígrafo, já atestaram sua falta de credibilidade e, principalmente, cientificidade. A Associação Americana Anti-Polygraph tem o objetivo de provar que o teste é falho, uma vez que existem pessoas que são capazes de burlar o teste, controlando suas emoções e as suas próprias reações fisiológicas. Não havia evidências contra Walter e Michael. Nada que sugira que eles estavam envolvidos no assassinato de John. Então, foi uma pista que não levou a nada na época, mais uma. A polícia, então, tentou olhar mais fundo em diversos outros suspeitos. Eles investigaram traficantes, pedófilos e até mesmo outros jovens que estavam na festa. Mas eles não conseguiram achar nada que ligasse alguém suspeito no assassinato de John McCabe. Mesmo com os apelos persistentes do pai de John para achar o assassino de seu filho, o caso foi arquivado e entrou num dos cold cases que muitos policiais queriam resolver. O caso esfriou por 40 anos, até que finalmente uma pista surgiu no final dos anos 90. O pai de John, Bill, fez questão de que seu filho nunca fosse esquecido pela polícia. Por 40 anos, ele ligava para a polícia todos os dias para saber como andavam as investigações do caso de seu filho. Mas o caso não foi para frente por muito tempo. Uma coisa que é muito triste, eu queria deixar aqui só para vocês entenderem a tristeza dos pais de John, é que a mãe dele fala em uma entrevista que ela ainda colocava o prato na mesa para John, mesmo depois de todos esses anos, e que ela já havia tentado se enforcar com uma corda para saber qual foi a sensação que seu filho sentiu. Ela perguntava se ele a chamava. Imagina a dor dessa mãe e a que ponto ela chegou para fazer isso. Eu não consigo imaginar perder alguém dessa forma. Em 2000, Jack Ward, um dos amigos próximos de John McCabe, que também estava na festa, contaria anos depois que ele ouviu Michael Ferreira acusar Walter Shelley de matar John. Ele disse que Walter havia matado John por ciúmes devido à namorada que ele tinha na época, Marla. O amigo próximo de John ainda disse que Marla Shiner era a antiga namorada de Walter e que parece que naquela época ela gostava de John também, mesmo namorando com Walter. E ele era conhecido por ser um cara muito ciumento. Assim que Jack ouviu tudo isso, ele foi correndo contar para o pai de John o que ele havia descoberto. Então, mais uma vez, Bill liga para a polícia e fala que o amigo de John havia lhe dito. Mas não foi somente uma ligação que fez com que a polícia agisse novamente no caso. Foram inúmeras ligações até que 3 anos depois, a polícia apareceu na porta de Michael para interrogá-lo. Michael Ferreira trabalhava como operador de empilhadeira e morava em Salem, em New Hampshire. Nancy Williams, sua amiga de antigamente, agora era sua esposa.
Ela disse que Michael nunca machucaria nenhuma mosca, nunca mesmo. Só que ao ser interrogado pela polícia, Michael disse que ele se lembra sim de ter conversado com Jack, mas que ele nunca havia lhe dito quem era o assassino de John. Ele fala que ele estava bêbado e que eles estavam conversando pelos cotovelos, como diria minha avó. Michael fala que Jack ficou falando o tempo inteiro que Walter havia matado John, até que chegou uma hora que Michael disse que ele provavelmente tinha feito isso mesmo para tentar terminar com a conversa. E que depois de anos, ele tinha a polícia na porta da casa dele, querendo falar sobre o caso de John McCabe de novo. Michael nega que ele havia dito que Walter matou John por ciúmes de sua namorada na época. Walter seguiu em frente com sua vida. Eventualmente se juntou ao exército e se casou com Marla. No entanto, seu casamento durou pouco, marcado por alegações de ciúmes e violência contra Marla. O relacionamento deteriorou rapidamente, mas, de novo, não havia evidências que corroborassem com isso. Então o caso empacou mais uma vez, fazendo com que a família de John ficasse desolada de novo. A mãe de John fala para o 48 Hours que a polícia sempre dizia que as investigações estavam indo bem, só isso. Mas isso foi se estendendo por 40 anos. Mas a polícia não havia se esquecido do caso de John McCabe. Em janeiro de 2007, 37 anos depois do assassinato, Jerry Leone foi nomeado o defensor público de Middlesex. Ele foi visitado pela polícia e ele disse que eles deveriam focar em resolver alguns casos que haviam esfriado com o tempo. E um desses casos era o caso de John. O defensor público e os investigadores, então, voltaram a olhar os documentos do caso e um nome surgiu na última entrevista que Michael Ferreira havia dado que ninguém havia investigado a fundo ainda. Lembrando do que tinha acontecido na noite do assassinato de John, Michael falou que ele estava com Walter Shelley, mas dessa vez ele adicionou mais uma pessoa na mesa. Ele falou que tinha mais um garoto que estava com eles. O nome dele era Edward Alan Brown. Na época do crime, Alan Brown tinha apenas 17 anos e não vivia muito longe dos McCabe quando John foi assassinado. Ele já havia se mudado há muito tempo. Mas quando a polícia o localizou, ele disse que ele não sabia nada do assassinato. Nunca tinha ouvido falar dele. O que com certeza é uma coisa muito estranha, porque você simplesmente não fica sabendo que um colega seu da escola foi assassinado no dia do baile de formatura. É a mesma coisa que eu falar, eu moro em Santo André, que eu não sei nada sobre o caso da Eloá. Gente, eu moro perto da Eloá, da família da Eloá, então assim, não tem como eu não saber sobre essa história. É muito estranho ele falar que não sabe. E os detetives e o defensor público também acharam isso. Então, foram falar com a esposa de Alan, e ela disse que ele estava mentindo, que ele havia lhe falado há 25 anos atrás sobre a noite em que ele estava envolvido no assassinato de um jovem rapaz. Mas isso não era o suficiente para a polícia. Eles não tinham nenhuma evidência que corroborasse com o que eles haviam descoberto até o momento. Então, mais uma vez, o caso deu uma parada até 2011, quando a detetive Linda Coughlin foi atribuída na posição de detetive principal do caso de John McCabe. Os pais de John falam em entrevistas que foi quando o caso realmente tomou um rumo. A detetive Linda com certeza avançou muito nas investigações com a sua chegada. A mãe de John fala que a detetive disse com convicção que iria pegar os assassinos de John e que ela gostou muito da atitude dela. A detetive Linda voltou com tudo no que havia sido descoberto até o momento. Tudo que conversamos até aqui. E ela voltou a Edward Alan Brown, que havia lhe aposentado das Forças Armadas e estava vivendo em New Hampshire. O detetive interrogou Alan 2 vezes, e foi o suficiente. Quando Alan descobriu que falhou no teste de polígrafo, ele simplesmente desmoronou. Alan confessou tudo, que estava lá quando Walter Shelley e Michael Ferreira mataram John McCabe. A polícia de Lowell chamou os pais de John e suas irmãs e contaram o que eles haviam descoberto. A irmã de John, Roberta McCabe, perguntou o porquê assim que viu seu pai começar a chorar e se ajoelhar na frente da mesa. No dia 15 de abril de 2011, quase 42 anos depois que o corpo de John foi encontrado,
A perseverança do pai de John havia sido recompensada. Ele havia conseguido finalmente encontrar os assassinos de seu filho depois de décadas. O gabinete do promotor público anunciou as acusações de Alan Brown por homicídio culposo, aquele que não tem intenção de matar, e Michael Ferreira e Walter Shelley por assassinato em primeiro grau, ou nosso homicídio doloso, aquele que há a intenção de matar. Demorou quase 2 anos para trazer os assassinos de John McCabe em julgamento. Mais 2 anos que a família de John teria que esperar. No dia 18 de janeiro de 2013, Edward Allan Brown foi chamado a testemunhar contra seu, entre aspas, amigo, Michael Ferreira, o primeiro acusado a ir a julgamento. Pela primeira vez, Alan compartilhou publicamente os detalhes da noite em que John infelizmente morreu. Alan disse que ele estava em casa assistindo televisão quando Michael Ferreira e Walter Shelley apareceram em sua casa dizendo que eles queriam a ajuda dele. Ele disse que ele não sabia o que era até ele entrar no carro e sair de casa. Alan testemunhou que eles estavam a caminho do salão de Knights of Columbus quando ele finalmente soube qual era o plano e para que eles precisavam da sua ajuda. Eles falaram que eles queriam achar o rapaz que tinha conversado com Marla para o jovem aprender uma lição. Como comentado um pouco antes, Marla Shiner era namorado de Walter na época. Michael notou que John McCabe estava fazendo um sinal positivo para pedir carona na rua e ele disse, lá está ele. E eles pararam ao lado de John e Michael saiu, o agarrou e o empurrou para o banco de trás aonde Alan estava. Michael estava virado para trás, para John, tentando bater nele. E John levantou os braços para tentar impedi-lo de fazer isso. Então eles foram para baixo da ponte Spaghettyville. Alan disse que eles dirigiram por uma estrada de terra até chegar em um local vazio, parando logo em seguida. Então, Alan foi a pessoa que puxou John para fora do carro. Ele disse que achou que eles iriam bater um pouco nele, assustar o menino e depois ir embora. O que aconteceu depois, na verdade, foi que Michael e Walter lutaram com John, fazendo ele tropeçar e o jogaram no chão. Alan testemunhou, dizendo que ele e Walter seguraram John no chão enquanto Michael o amarrava. Ele amarrou os punhos e tornozelos do garoto. E o que eu vou dizer aqui agora é um pouco pesado, então se você não se sentir confortável, eu peço que você pule alguns segundos. Michael pega a mesma corda que ele estava amarrando o tornozelo de John e amarra no pescoço dele. Eles colocam uma fita na boca de John enquanto eles estavam tentando se mexer e tentando sair daquela situação. Ele estava deitado de barriga para baixo, então imagina o quão assustado e desconfortável ele estava, com as pernas para o ar e a cabeça virada para o lado, tentando entender o que estava acontecendo. Então eles deixaram John lá deitado no chão e foram comprar uma cerveja como se nada tivesse acontecido. Até que Alan disse que eles deveriam voltar e soltar o menino. Então Michael e Walter, assim que eles chegaram no local, saíram do carro e foram em direção a John. Alan fala que eles ficaram uns 30 a 45 segundos no local que John estava e eles voltaram para o carro correndo. Quando eles começaram a dirigir para longe do local, eles falaram que John não estava respirando. Ele havia morrido enforcado pela forma que eles amarraram o pescoço do garoto junto aos tornozelos dele. Foi perguntado para Alan durante o julgamento o que eles fizeram depois. Ele falou que os levaram para casa e ele chorou. Ao ser perguntado por que ele manteve o segredo do assassinato de John McCabe por 41 anos, ele falou que ele tinha medo de Michael Ferreira. Porque Michael disse que se alguém falasse alguma coisa sobre o que tinha acontecido naquela noite, ele mataria essa pessoa. Michael Ferreira negou tudo, dizendo que Alan é um grande mentiroso. Ele falou que Alan foi para o Afeganistão e Iraque e que ele provavelmente tinha algo de errado com seu cérebro. O advogado de Michael acredita que a polícia pressionou tanto Alan que ele foi forçado a assumir o crime que eles não cometeram. Então Alan foi interrogado pelo advogado de Michael e ele acabou dizendo que ele foi alimentado pela polícia com algumas informações. Mas a polícia rebateu e disse que certos pedaços de informações que um detetive precisa providenciar à pessoa que está sendo interrogada para checar se eles sabem alguma coisa sobre aquele acontecimento ou não, para ver se isso traz alguma lembrança.
O advogado de Michael até tentou jogar que isso poderia ser uma forma de persuadir o interrogado. E a polícia disse que, nesse caso, eles não fizeram isso. Porque Alan foi o que disse sobre a corda, a fita na boca e sobre como John McCabe morreu. Mesmo com a história que Alan contou, Michael disse que não é verdade, pois não se encaixava com as evidências do caso. De fato, um relatório policial de 1969, detetives observaram que eles não conseguiram achar nenhuma evidência de briga. Não havia nenhuma evidência que provasse, perto do corpo de John, ou até mesmo em seu corpo, que houve algum tipo de briga, o que foi descrito por Alan. Os jurados pareceram prestar muita atenção ao depoimento de Alan, que durou 2 dias. O pai de John, William McCabe, e outros membros da família sentaram-se na primeira fila do tribunal. Eles também pareceram ouvir atentamente a testemunha-chave da acusação. O advogado de Michael sugeriu que Alan, depois de dizer às autoridades sobre intenso interrogatório em 2007, que não tinha conhecimento do assassinato, mudou sua história depois que foi oferecido um acordo judicial em 2011, porque a verdade não estava funcionando. O advogado de Michael tentou introduzir outro culpado para o crime que não fosse seu cliente. Ele literalmente desenterrou o caso de Richard Santos. Ele foi um dos suspeitos na época do assassinato de John. Ele foi considerado um dos suspeitos no caso devido ao modus operandi dele. Ele sequestrou uma garota e ele fez praticamente a mesma coisa que foi feita com John. Seus pés e suas mãos foram amarrados, sua boca e olhos foram vendados com uma fita adesiva. Todos os fatos que envolviam Richard Santos como possível suspeito, mas não tinha nada que ligasse ele ao assassinato de John, por motivo, oportunidade e causa. Outra tática que a defesa usou foi tentar colocar buracos na acusação, chamando uma testemunha surpresa. Marla Shiner, a garota na época com que Walter Shelley e Michael Ferreira teriam feito o que fizeram. Alan testemunhou que Marla era namorada de Walter em setembro de 1969 e que ele estava com ciúmes, porque John teria flertado com ela. A defesa perguntou a Marla se ela teria ido ao baile com John e ela respondeu que não. Então eles perguntaram se em algum momento entre agosto e setembro de 1969 John teria demonstrado algum interesse romântico por ela. E Marla respondeu que não. Ela também negou que estava namorando com Walter na época do baile, que eles começaram a namorar depois da morte de John. Mas de acordo com a polícia, Marla disse para eles que ela estava namorando sim Walter na época, e que ela tinha 12 anos quando eles começaram a namorar. Ao ser perguntada se Walter era um homem muito ciumento, ela respondeu com toda certeza que sim. Antes do veredito, a família de John estava muito nervosa, principalmente o pai de John. Ele estava muito doente também. Então ele saiu do tribunal e ficou em uma outra sala esperando sua mulher e seus filhos lhe falassem qual foi o veredito final. Após semanas de julgamento, o júri considerou o réu inocente das acusações de homicídio em primeiro grau. Todos no tribunal, inclusive Michael Ferreira, ficaram chocados que os jurados haviam considerado inocente das acusações. A mãe de John, Evelyn, fala que seu coração parece que congelou, porque ela teria que contar ao marido que Michael foi inocentado. Ela disse para o 48 Hours que teve medo de Bill não aguentar. Infelizmente, ela estava certa. Apenas 4 dias depois do veredito, Bill McCabe faleceu. Seu coração simplesmente não aguentou. Evelyn acredita que o que fez seu marido morrer foi o estresse do julgamento. Ela ainda disse que quando ele ficou internado, ela falou para ele que ela iria tomar conta de tudo, e ele então partiu. No dia 3 de setembro de 2013, 7 meses após a absolvição de Michael Ferreira, foi a vez de Walter Shelley ser julgado. Walter tinha 17 anos na noite do assassinato de John. Ele agora tinha 61 anos, casou-se novamente e vivia tranquilamente em Tewksbury desde então, apenas alguns quilômetros de Evelyn McCabe. Se condenado por assassinato em primeiro grau, Walter pode passar o resto da vida na prisão. Foi o mesmo caso que os promotores apresentaram contra Michael Ferreira. O mesmo motivo e as mesmas evidências apresentadas pelas mesmas testemunhas, Marla Shiner, a detetive Linda Coughlin
e mais uma vez a testemunha principal do estado, Edward Allen Brown. Durante os argumentos finais, o advogado de defesa de Walter chamou Alan de mentiroso, dizendo que ele faria e falaria qualquer coisa que qualquer um quisesse ouvir. Mas a acusação disse que Alan nunca iria se implicar em um crime que ele não cometeu. O julgamento de 1 semana foi para a júri. Essa seria a última chance da família McCabe de ver alguém ser responsabilizado pela morte de John. Finalmente, 2 dias depois, o júri tinha um veredito. Todos estavam muito nervosos, dos 2 lados, tanto da família de John como a família de Walter. Evelyn não conseguia ficar parada no lugar que estava de tão ansiosa que ela estava. Ela rezava para que, desta vez, eles condenariam um dos culpados pelo assassinato de seu filho. Culpado. Eles só conseguiram ouvir essa palavra. Dessa vez, os jurados haviam acreditado em Alan e Walter pegaria a prisão perpétua. Walter caiu de joelhos depois de ouvir que foi considerado culpado pelo assassinato de John. Uma das irmãs de John fala que foi a primeira coisa que ela pensou quando ela ouviu a palavra culpado foi em seu pai. De como ele ficaria feliz e orgulhoso depois de tantos anos lutando para ter justiça pela morte de seu filho. Quando Evelyn foi visitar o túmulo de seu filho e de seu marido, ela contou para eles que eles tinham conseguido, e ela pediu para que John cuidasse de Bill até que ela fosse ao encontro deles. Bill não viveu para escrever sobre isso, mas Bill McCabe finalmente conseguiu o final que estava procurando para a história que escreveu sobre a vida e morte de John. Uma história que levou 4 décadas para se desenrolar, sobre o seu filho que terá para sempre 15 anos, 6 meses e 2 semanas. Infelizmente, em agosto de 2016, Evelyn McCabe faleceu, deixando agora a responsabilidade de continuar lutando por John para suas filhas. Porém, nem tudo são flores, porque em 2016, o juiz reduziu o veredito, afirmando que o peso das evidências recai mais diretamente sobre um homicídio de 2º grau do que um de 1º, fazendo com que Walter seja elegível a condicional em 15 anos devido à decisão do Supremo Tribunal Americano. A família de John ficou muito chateada com a decisão e toda a família de John irá se opor em qualquer pedido de condicional que Walter fará daqui 15 anos. Walter está atualmente preso no Centro Correcional de Gardner, Massachusetts, e será elegível para a condicional em 2029, quando ele estiver 79 anos. No entanto, alguns anos depois, Michael Ferreira ainda enfrentava acusações de homicídio juvenil e uma acusação de perjúrio que alegava que ele negava falsamente ter algum conhecimento do que aconteceu com John McCabe. De acordo com um relatório de 2021, ele acabou se declarando culpado da acusação de perjúrio e foi condenado a 5 anos de liberdade condicional. Desde então, ele garantiu que seus assuntos de vida pessoal estivessem longe dos olhos da mídia. Enfim, antes de terminarmos o episódio de hoje, temos que falar da nossa instituição de caridade, como sempre. Quero apresentar para vocês a SOS Bullying. Eles são uma associação de serviço de orientação e suporte às vítimas de bullying. É um assunto muito importante e temos que nos conscientizar e falar mais sobre isso. Eles trabalham para conscientizar e educar, criando ambientes seguros e inclusivos nas escolas e comunidades. O bullying pode se manifestar de várias formas, e é essencial saber e reconhecer os sinais para poder agir e ajudar a combater essa prática nociva. É crucial estar atento aos comportamentos e sinais apresentados tanto pela vítima quanto pelos agressores. Os sinais comuns nas vítimas são machucados inexplicáveis, perda ou destruição de pertences pessoais, mudança de comportamento, como aumento da timidez ou agressividade, problemas para dormir e pesadelos frequentes, queda no desempenho escolar, isolamento social e perda de amigos, fingir doença ou evitar ir à escola. Combater o bullying é uma responsabilidade coletiva. Ao reconhecer os sinais e agir de forma adequada, podemos criar um ambiente seguro e acolhedor para todos. As doações são essenciais para permitir oferecer ajuda e orientação a quem mais precisa, garantindo que possamos continuar a missão de combater o bullying de todas as formas possíveis. Então, se você se sentir confortável ou tocada pela história que eu contei hoje e quiser fazer uma doação,
Deixarei disponível junto às referências os links da doação. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esse caso, como eu falei, não é muito comentado e eu fiquei bem chocada ouvindo esse caso. Não é pra menos, né? É um caso bem chocante. Não é um final que eu gostaria de contar. É muito triste ver os pais de John lutarem por tanto tempo pra conseguir justiça pelo filho e acabarem morrendo sem ter uma justiça completa por ele. Eu quis trazer essa história porque eu acho importante a gente comentar como tem pessoas que fariam qualquer coisa por ciúmes e ganância. John tinha apenas 15 anos de idade. Estava muito feliz para poder ir ao baile, dançar e se divertir. Só isso. Como qualquer outro garoto de 15 anos estaria. Perdeu a vida muito cedo. E com certeza deixou muitas saudades. Enfim, é isso. Não se esqueçam que estamos nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Mas eu geralmente mexo mais no Instagram. Eu estou sempre atualizando lá quando saem episódios novos ou quando sai alguma notícia relacionada ao caso que já tenham feito e coisas assim. Então, acompanhem nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no podcast. Outra coisa que eu queria deixar aqui, como sempre, é o link de solicitações de caso. Por enquanto, eu estou fazendo os casos que eu conheço e que eu vou vendo por aí em canais que eu assisto ou podcast que eu escuto, mas eu estou sempre aberta a fazer casos que vocês queiram ouvir aqui, mesmo que seja conhecido ou não. Eu acho que é legal a gente ter essa interação. Então, se você tem algum caso que você queira que eu faça um texto e fale aqui no podcast, é só vocês mandarem para mim uma DM no Instagram ou mandar um e-mail para mim no cravoecrimes@gmail.com ou até mesmo o link de solicitações que eu deixei já bem planejadinho tudo o que vocês precisam fazer. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da história de John McCabe. Não se esqueçam de se inscrever nas plataformas que vocês escutam para que vocês não percam nenhum episódio aqui do podcast. Quem puder deixar 5 estrelinhas na plataforma que você escuta o podcast, isso vai ajudar muito o podcast a crescer. E assim o Spotify ou outro lugar que você escuta a divulgar e a chegar em cada vez mais pessoas. Assim você ajuda a gente a crescer aos poucos. Vi que a gente já tem mais de 180 avaliações no Spotify. Gente, é muita coisa, você tá louco. Vai fazer 2 anos já que o podcast tá fazendo. E o podcast cresceu muito rápido. Então eu só tenho a agradecer vocês por tudo que vocês fazem, por vocês ouvirem, por vocês, sabe, sempre estar aqui comigo. Então eu só tenho a agradecer vocês por todo esse carinho e por tudo que vocês sempre fazem. Muito obrigada mesmo. Compartilhem com seus amigos e parentes, ajudem o podcast a crescer cada vez mais e eu estou sempre aberta a conversar mais com vocês sobre os casos que eu contei aqui no podcast. Não se esqueçam que temos episódios novos todos os dias 5 e 20 do mês. Se cuidem e até... These are violent criminals, so they're not going to go down easy. ABC Tuesdays. Let's get this done. The Rookie is back. We have 2 new rookies starting today. Howdy. Being a cop is stressful 24/7. Every year on the job is different. And Training Day We have a serial killer at large. never ends. We need an ambulance! The Rookie. All new Tuesdays on ABC and stream on Hulu. Até a próxima.